Rádio peão. Não é exatamente isso aqui não, Já né? que a gente está falando, não, nossa, já que a gente falou de comunicação aqui antes de nós começarmos, aí até fazendo menção ao seu livro, rádio peão é justamente a comunicação informal, né? O corredor, o cafezinho, o E o som da nome é esse, né? O fábrica. rádio peão. Peão, não tenha dúvida disso. Né? É Jorge o nome do colega que escreveu, né? Jorge. Como que a gente conquista o respeito, né? Nós como líderes, ou você como líder, uma das palavras-chave para a questão do exercício da liderança é a palavra confiança. Né? Confiança é uma palavra importante, porque não é só confiar. Primeiro que a premissa dela é doadora, né? Para alguém confiar em mim, primeiro eu tenho que confiar na pessoa, já começa por aí. Mas para além dessa questão, tem uma questão assim, alguém só confia no meu trabalho, e isso vale para qualquer profissional, independente se eu sou líder ou não, se eu mostrar que eu faço bem o meu trabalho. E as pessoas confiam. E muitas vezes o líder, ele peca na qualidade do seu trabalho, na qualidade da sua entrega. Então, como eu posso confiar que esse líder vai me liderar se ele não sabe nem exercer o papel dele adequadamente? Né? E não só na questão operacional, pode ser no trato com as pessoas, de repente uma pessoa que tem uma inadequação na comunicação com o outro, ou é uma pessoa que falta às vezes com a questão ética, que é uma questão que esbarra na confiança. E com isso, obviamente, vai minando o respeito das pessoas para com este líder. E quando se perde a confiança, a gente sabe. A questão ela acaba gerando uma instabilidade no grupo como um todo, porque não é só uma pessoa, né? É o grupo como um todo que ressente essa questão. Olha, nessa sequência, a Patrícia Ribeiro diz o seguinte, também pergunta aqui por e-mail. Um líder pode admitir para seus colaboradores que também comete erros na condução da empresa? Claro, aliás, é de uma nobreza fantástica. Mas com isso, né? Ele não perde a importância, ele não perde a autoridade. Não. Aliás, aí todo mundo pô, esse cara, isso... Não, pelo contrário. Aliás, um dos itens, quando a gente avalia a questão da confiança, é você é capaz de admitir os seus erros e falar... Pessoal, me desculpa, eu falei aqui, vamos junto, né? Eu tenho que, ou vamos junto consertar, quem pode me ajudar nisso, não domina essa tecnologia, e isso hoje é muito comum. Seria de uma arrogância, de uma prepotência, e mina também a confiança. Mas assumir o erro também não é assumir a responsabilidade pelos efeitos do erro? Claro. Acho que assim, assumir isso e falar, eu vou dar conta, vou refazer, vou remontar a equipe, é muito nobre. Acho que o líder que não consegue descer um pouco desse pedestal, que às vezes o líder é colocado, ele se distancia muito da equipe. Mas ele não pode muitas vezes não descer desse pedestal, como você disse, por medo? Claro, é a insegurança. Vou ter que assumir, aliás, vou ter que assumir não só diante dos meus liderados, mas diante da direção da empresa. Alguém vai me cobrar, às vezes, escuta, olha o prejuízo que você provocou aqui para a empresa. Exatamente. Mas se a pessoa está no cargo de liderança, ela tem que saber que ela vai ser avaliada o tempo todo, que ela vai ser, os resultados dela vão ser medidos também o tempo todo, e é um risco que ela corre. Agora, ela encobrir o erro, ela não dá conta da responsabilidade dela de uma maneira genuína, clara e transparente, isso pode esbarrar cada vez mais na imagem dela. Pode ir minando cada vez, isso que o Jorge colocou do respeito, muitas vezes o líder perde o respeito justamente por isso. Ele não assume os erros que ele como líder cometeu. Então, acho que o líder ele tem que estar atento e, assim, acho que o caminho inverso disso é se comunique com mais clareza com a sua equipe. Erros podem acontecer? Podem, é natural, somos humanos, né? Agora, não dar conta de resolvê-los ou tentar resolvê-los sozinho, talvez aí seja dos gaps que os líderes precisam. Você acha que uma comunicação um pouco truncada pode agravar a ocorrência de erros? O erro pode acontecer por falta de comunicação. Às vezes até a gente está falando a mesma coisa, mas por não ser comunicada corretamente, a pessoa entende uma coisa, você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e depois a resposta também não é aquela que você espera. Há uma contribuição nessa direção? Nossa, a comunicação, Heraldo, ela é fundamental, né? Até eu brinco que se as empresas tivessem a comunicação resolvida, e a comunicação em todos os níveis, desde a comunicação corporativa, de mídias, de canais de comunicação oficiais, até a comunicação do dia a dia, se isso estivesse resolvido, talvez nós consultores, nós professores tivéssemos menos trabalho. Né? E a gente sabe que um bom líder é aquele que se comunica de uma maneira adequada com a sua equipe e minimiza, obviamente, problemas, resolve. Uma das características, por exemplo, de equipes maduras é a capacidade que tem de conflitar. Né, de colocar a comunicação assim, não é confronto, não é briga, não é discórdia, o conflito saudável, de colocar na mesa, olha, não concordo com você nesse projeto, olha, sabe por quê? Por causa disso e disso. Isso é uma comunicação transparente. Quando a comunicação é extremamente formal, extremamente polida, né, você fala, tem alguma coisa errada nessa equipe, né, tá muito certo, tá tudo muito certinho.
né? Claro que aqui eu não estou suscitando, né, que os Claro. colegas aí briguem com os outros, mas não, é ter a comunicação o mais clara, o mais respeitosa possível, colocando abertamente quais são os seus pontos de vista diante dos colegas. É dizer o quanto você é diferente do outro, e o outro também tem essa possibilidade de dizer que ele é diferente, para que a equipe funcione bem e esse líder possa aproveitar o que essa equipe tem de melhor. Eu acho que essa é a grande vantagem. O líder que se comunica bem, ele está um passo, anos-luz aí na frente de outro. Ao meu lado está aqui Maria Luísa Moreira. Maria Luísa trouxe aqui, o mote da nossa conversa, Liderar Não É Preciso, esse livro que você está vendo aí, olha, publicado pela editora Paulinas, e o subtítulo é Um Guia Prático para o Dia a Dia dos Líderes. E vem aí uma bússola, inclusive, que é para a gente não se perder nem na liderança e nem aqui na nossa entrevista. Maria Elisa, eu tenho visto você falar várias vezes, dizendo o seguinte, o líder tem que estar sempre preocupado, porque está constantemente avaliado, constantemente ele avalia a pessoa, constantemente ele está sendo cobrado, constantemente ele tem que apresentar uma série de constante. Qual é a estabilidade psicológica que tem que ter uma pessoa para estar nesse ritmo de atividades que você descreveu aqui na nossa primeira parte do programa? O nível de estabilidade é elevadíssima, né? E a gente até acaba olhando um pouco para alguns referenciais teóricos e práticos da questão do nível de estresse desses profissionais no mundo do trabalho, né? Essa pessoa que exerce o cargo de liderança, ela é convidada a experimentar diariamente, Heródoto, o exercício. Primeiro que assim, ela tem que se conhecer, ela tem que saber qual é o limite dela de pressão, o limite emocional, né? O quanto que ela aguenta lidar com situações desafiadoras, né? E as equipes hoje, elas são equipes que pensam, elas são equipes que questionam as lideranças. O líder, ele tem que ter uma estabilidade emocional altíssima, né? Porque senão ele vai ter aí, quando nós fazemos, por exemplo, medições de estresse, a gente mede 2 eixos, né? A gente mede o estresse físico e o estresse psicológico. E a gente tem percebido hoje nos estudos que nós temos feito com lideranças que o nível de exaustão, por exemplo, são 3 gradientes, né? O nível, enfim, no primeiro momento de alerta, de resistência e de exaustão. E a gente percebe que a maioria dos líderes estão no nível de exaustão psicológica e alerta físico, ou seja, até aguenta fisicamente. Vira à noite, trabalha, mas psicologicamente muitos líderes estão realmente aí em estado que para nós psicólogos organizacional é uma questão gravíssima, porque nós somos muito preocupados com a questão da saúde do trabalhador, né, em todos os níveis, né? Inclusive do líder. E claro, né, o trabalhador, quando a gente pega, é amplo espectro, né? Claro. Do operário da fábrica até o CEO da empresa. Né, são pessoas do mundo do trabalho. Nós estamos realmente bastante preocupados, estamos em situação de alerta, né, para fazer a mesma analogia com a pesquisa, no sentido assim, de tentar entender o que pode minimizar isso na vida desse profissional. Agora, esse líder que você acabou de descrever, que é um líder assim, estressado com essa exaustão, sim, talvez venha ao encontro da pergunta do Rogério Souza dizendo o seguinte: eu ouço os teóricos em recursos humanos de que a tendência hoje nas empresas é de líderes que saibam dialogar e tratar seus colaboradores com respeito, mas a realidade, dizer aquilo, é diferente. O que mais encontro são chefes truculentos que gritam e nunca ouvem seus funcionários. Quer dizer, só pode estar estressado, né? O que é verdade, afinal, a respeito do verdadeiro líder? Pergunta aqui o Rogério. Nossa, obrigada, Rogério, aí pela questão. É o seguinte, nós estamos trabalhando para que esse líder tenha essa consciência. Para quem você trabalha? Para o líder ou para a empresa? Eu trabalho, na verdade, para os dois, né? Quem me contrata é a empresa, e as empresas que têm nos contratado, não só a mim como outros colegas, é justamente com essa preocupação. Óbvio que nós não estamos falando aqui de convento, né? Todo mundo, obviamente, tem aí o seu desafio financeiro, né? O seu faturamento, etc. Tem aí desafios altos e cada vez mais elevados. Mas nós somos convidados para fazer com que esse líder esteja alinhado, né? Em alguns programas seus aqui, vieram outros colegas falar de valores, o quanto que o valor, a missão tem referência no dia a dia do trabalho desse líder. Mas é muito interessante olhar o seguinte, esse líder ele é convidado hoje, com o mundo que a gente tem, a respeitar as pessoas. Nós tivemos modelos históricos onde se falava muito assim, o líder tem que ter personalidade para ser líder. Só vai ser líder aquele cara que tiver personalidade. Isso é anos 40, 50, era esse o modelo. E aí assim... Personalidade quer dizer que fosse truculento, é isso? Não, que tivesse o jeitão para fazer isso. O jeitão. O jeitão para liderar, né? Não era nem líder, ela era chefe, né? A pessoa tem personalidade para ser chefe. Hoje a gente olha e vê que essas pessoas que muitas vezes ainda permanecem com esse comportamento, esqueceram de fazer o salto histórico.
Então pode ser que lá no passado este modelo funcionasse, hoje não funciona mais. Então essa pessoa, generosamente por ela e pelas pessoas que estão convivendo com ela tem que conseguir fazer essa mudança, Heródoto, porque assim ninguém mais aceita. Não é? Não aceita. Agora, para fazer essa mudança... E isso que o Rogério, né, que o Rogério está falando, infelizmente é uma verdade. Há pessoas que ainda... E isso, na verdade, tem um nome, já até científico, que é chamado o bullying, bullying corporativo, chama bullying corporativo? ou assédio moral. Né? Então, hoje as empresas, por exemplo, tem empresas que têm ouvidoria. E a maioria dos funcionários que se sentem agredidos moralmente, emocionalmente, estão denunciando chefes truculentos. Então, esse dinossauro, ele já não deveria existir mais, né? Mas se existe ainda, é porque certamente é uma pessoa que precisa de ajuda, né? Precisa de alguém que possa orientá-la nesse sentido e tem que cair a ficha. Ela está num mundo onde as pessoas querem respeito. Se ela não está tendo isso, ela não é um bom líder. Isso Agora, certamente. e aqueles que a gente diz que têm pavio curto?